Nós trouxemos para nossa reflexão esta noite, do Livro dos Espíritos, o livro 3º, Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade. Especificamente, a liberdade de consciência. Na questão 838, Allan Kardec pergunta assim: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Ele, já naquela época, tinha gente para tudo quanto é gosto, né? Assim como hoje. Então, tem várias religiões, né? Cada um professa da sua maneira, né, o que acha que é certo, né? E muitas vezes a gente acha que aquela crença não é verdadeira, que é falsa, ao nosso ver, né? E aí, por isso que ele perguntou: será que é respeitável toda e qualquer crença, mesmo aquelas que a gente vê que é falsa, né? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Então, todas aquelas crenças que conduzem ao bem, né, é respeitável. Só aquelas que conduzem ao mal, né, que são condenáveis. Aí, na questão 839, Kardec pergunta o seguinte: será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Quer dizer, a gente não pode ofender, né, a crença do outro, né, só porque ele pensa diferente de nós. Aí os espíritos responderam: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, cada um tem a liberdade de pensar do jeito que acha que é certo, né? Para nós, pode ser que aquela crença seja falsa, errada, mas para ele está sendo certo, né? Então, ele tem a liberdade de pensar e seguir aquela crença que ele acha que é certo. Então, a gente ofender as outras pessoas porque pensam diferente de nós, que seguem uma doutrina diferente da nossa, é faltar com a caridade. Aí, na questão 840, Kardec pergunta assim: será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Né? Então, quer dizer, aí não é só pensar diferente, tá? Causando perturbação à sociedade, né? Então, será que você está contra a liberdade de consciência por obstáculo para que essas crenças prossigam? Né? É essa a pergunta que ele está fazendo. E a resposta dos espíritos: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Então, muitas vezes a gente consegue, né, barrar aquela crença que está fazendo mal para um grupo de pessoas. Mas, no íntimo, a gente não consegue, né? Porque ele vai continuar pensando do jeito que ele quiser.
né? Essa liberdade vai continuar. Aí tem um comentário de Allan Kardec. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira à crença a liberdade, que ela conserva integral. Então, se, né, a gente tem um poder, né, de barrar uma crença que está fazendo mal a uma parte da sociedade, né, isso não é atentar à liberdade, porque, de qualquer forma, mesmo que você barre aquela prática que está fazendo mal, a crença íntima daquelas pessoas vai continuar livre, né? A gente não consegue mudar isso aí. Aí, questão 841. Deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar-se propagarem doutrinas perniciosas, ou se pode, sem insultar a essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? Então, aí Kardec queria saber, né? Mas a gente pode fazer com que essas pessoas que estão com essa crença que está fazendo mal, a gente falar, né, argumentar e poder mudar essa crença deles? É essa a pergunta, né? Sem insultar a liberdade, sem impor, né? Aí, os espíritos responderam: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então, a gente não consegue, né, impor a convicção das pessoas, né? Então, a única maneira de fazer isso é fazer como Jesus fez, né? Com o nosso exemplo, né? Com brandura, né? E não força, mas mostrando, né, por que aquilo está errado, e, né, qual é o caminho certo, né? Se a gente utilizar da força, né, da violência, nós vamos estar pior que eles. Aí, na questão 842, todas as doutrinas, tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais se pode reconhecer aquela que tem o direito de se colocar como tal? Né? Todo mundo, quando segue uma religião, uma doutrina, ela segue porque acha que está certo, né? Porque se a gente achasse que tivesse errado, a gente não seguiria, certo? Aí, quer dizer, aí tem uma gama de doutrinas e religiões. Como que a gente vai saber se todas elas se acham donas da verdade? Como que a gente vai saber qual delas que é a verdadeira? Né? Isso que Allan Kardec está perguntando aos espíritos. E eles responderam assim: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é,
pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal porque conhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, é só a gente analisar, né? Aquela doutrina faz homens de bem, né? Ou ela está só separando os homens? Que nós sabemos que todos nós somos filhos de Deus, independente da cor, da raça, do credo, né? Todos nós somos filhos de Deus. Quer dizer, nós somos irmãos, né? E se uma doutrina, uma religião faz com que esses irmãos se separem, então ela não é verdadeira, né? Aí a gente vai saber distinguir, né? Qual é a doutrina que é verdadeira e qual que não, né? Se ela é boa, faz as pessoas melhorarem, né? Cada vez mais, então essa é a boa. Aí, nós fomos procurar no Fonte Viva, né, alguma coisa relacionada a esse assunto. Psicografia de Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. A lição 24 diz, tem o título como Pelas Obras. Paulo, então, escreve a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Essa carta aos Tessalonicenses, na realidade, foi escrita por Paulo, Silvano e Timóteo, não foi só por Paulo, né? E nessa carta eles falam muitos da saudade, né, que eles sentem da comunidade do Tessalonicenses, que eles têm feito muitas orações por aquela comunidade, e lembram também de como que eles acolheram, né, eles, na época que eles foram lá, passar os conhecimentos do Evangelho de Jesus, porque antes deles chegarem aos Tessalonicenses, eles passaram por algumas comunidades que não acolheram eles bem, né? Quase que foram assim enxotados, né, da comunidade. E lá em Tessalonicenses, logo no início já, eles receberam com muito carinho, acataram o Evangelho de Jesus, né? E tornaram-se exemplos e modelo para os fiéis da Macedônia e da Acaia. Então, eles comentam tudo isso na carta que eles mandam, né? E após várias recomendações, e nos últimos conselhos e saudações, eles dizem assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos repreendem. Quer dizer, aqueles que falam, né, dão conselhos, né, para caminhar, né, conforme o que Jesus nos ensinou, né? E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. E aí eles continuam dando vários outros conselhos até chegar às saudações finais. E Emmanuel, então,
só vai analisar esse versículo. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Emmanuel diz assim: esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Então, Emmanuel está dizendo, né, que é comum, né, que a gente realmente tem mais estima para aqueles que pensam como nós, né? A gente se dá, né? Tem os mesmos pensamentos e acaba até se dando melhor mesmo, né? Com aquelas pessoas que pensam como nós. Mas ele diz assim, que nem sempre o que a gente pensa é o melhor, nem sempre o nosso costume é o melhor, né? E nem sempre os nossos objetivos são elogiáveis, né? Que nós temos as nossas falhas. Aí ele continua: daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Então, que a gente não deve, né? A gente deve deixar esse egoísmo nosso de lado, né? E não nos dedicarmos somente àquelas pessoas que falam sim, sim, para o que a gente faz, para o que a gente fala, para o que a gente pensa, né? Mas sim, devotar, então, essa fidelidade aos que fazem o bem comum, né? Fazem o bem à maior parte das pessoas, e não só para nós, né? Se amamos alguém, tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Quer dizer, se a gente gosta de uma pessoa só por causa da beleza dela, né? Amanhã ela vai envelhecer, vai perder a beleza, né? Aquela beleza que a gente tem na flor da idade, na adolescência, acaba. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Né? Então, se a gente gosta de alguém porque ele fala bem, né? Discorre estudos muito bem elaborados, pode ser que amanhã ele não possa falar mais, esteja mudo. E aí, né? Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. Né? Então, se a gente gosta de alguém, porque essa pessoa nos obedece cegamente, sem pensar, sem analisar, né? É provável que a gente está puxando essa pessoa para um lugar
né, nos nossos, o mesmo erro que a gente faz, né, tá puxando para que ele cometa o mesmo erro. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Então, por isso que é importante, né, a gente melhorar esse modo de sentir nosso, né, nosso modo de ver. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Então, deixemos o nosso egoísmo de lado, né? E vamos dar valor àquelas pessoas que fazem as obras, quer dizer, vivem as lições de Jesus, né? Oferecendo o melhor para a maioria e não só para nós, né? Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar sendo só alimentando o nosso egoísmo, né? Porque a gente só vai estar concordando com ele porque ele sempre faz o que a gente manda, né? Sempre concorda conosco e a gente se sente bem. Mas então vamos deixar esse egoísmo de lado, né? E vamos ver pela obra com que as pessoas têm. E para nos ajudar um pouquinho mais na compreensão da lição, nós trouxemos uma história do livro Jesus no Lar, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que conta a história é o Neio Lúcio. É a lição 32, chama-se A Fé Vitoriosa. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores, de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, citando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou, tão logo se estabeleceu o silêncio: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Então, André via a dificuldade que era levar esses ensinamentos de Jesus, principalmente aos fariseus, e queria já partir para a ignorância, né? Queria brigar com os fariseus para tentar, pela violência, que eles acreditassem nas coisas que Jesus estava ensinando, né? E Jesus, então, chama a atenção que nenhuma escola religiosa vai triunfar sem o amor, né? Então, violência não leva a nada. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos, que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizaram em vasta floresta. E, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro,
que ele morasse no sol. Então, né, cada um acreditava, né, que o Todo-Poderoso estava em alguma parte da natureza, né? Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Então, um queria que o outro pensasse como ele, né? Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos três se munira de pesada carga de minério. Outro reuniu grande acervo de pedras. E o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais, que lhes sofreram a flagelação, que o Todo Compassivo lhes enviou um anjo amigo. Então, cada um queria a força que o outro pensasse, né? Como ele. Aí, como não conseguiram influenciar o outro, cada um continua pensando do seu jeito, resolveram, então, partir para a briga, para ver se, com a briga, conseguia convencer o outro, né? Um pegou as pedras, outro as madeiras, e o outro o minério, e cada um foi, né, brigar com o outro. E acabaram estragando a floresta, os animais, as árvores, e trouxeram muito prejuízo. Então, o Todo Compassivo enviou um anjo. O mensageiro visitou-lhe o reduto, na forma de um homem vulgar. E, longe de retirar-lhe os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os três estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol, que sustenta as criaturas, no vento, que auxilia a natureza, e no trovão, que renova a atmosfera. E com muita paciência, esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. Então, quer dizer que precisou de um outro, né? Vim para mostrar que todos eles estavam certos, né? Cada um a seu modo, né? E que aquelas armas, né, entre aspas, que eles estavam usando, elas deveriam ser usadas para o bem, né? E cada armas daquelas foram se transformando, né, em ferramentas para o trato da terra, né, para poder plantar, colher. Outros em utensílios, né,
a madeira em utensílios para que ajudasse no conforto de todos, e a pedra para construir, né, o abrigo necessário para cada um de nós. E assim todos entenderam, né, viram que o importante era fazer de todos aqueles instrumentos, né, uma obra para o bem, que trouxesse o bem para todos. E o mestre, então, fez pequena pausa e aduziu. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isto mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Então André entendeu, né, que utilizar a violência, né, não ia ajudar em nada, né? E ele até comparou aqui, Jesus comparou aqui, essa fé nossa, né, se não for para fazer o bem, não levar consolo para as pessoas, né, é como aquele avarento que morre de fome e sede só para poder guardar os bens, né? Então, para que vai ter os bens, se não é para utilizar e fazer o bem para todos, né? Assim também é a nossa fé, o nosso entendimento. Nós temos que espalhar, né, para ajudar aos outros, ajudar a nós mesmos, né? Consolar, né, as pessoas que estão passando por dificuldade. Se a gente não fizer isso, é como se a gente estivesse retendo, né, só para a nossa vaidade, esse conhecimento. Então, por isso que é importante, né, a questão da obra, né, de fazermos o bem, o quanto a gente puder fazer o bem. Então, é essa lição que nós trouxemos para a nossa reflexão desta noite. Vamos novamente elevar os nossos pensamentos a Jesus para fazermos a nossa prece final. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela bênção do entendimento, que nós possamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que já sabemos, espalhar o bem para todos que necessitam, para consolar os corações aflitos. Enfim, Senhor, que as suas bênçãos possa derramar sobre todos, pois sabemos que independente da nossa raça, da nossa crença, dos nossos conhecimentos, somos todos irmãos perante Deus. Que
que a sua graça possa se espalhar sobre todos nós. Abençoe também, Senhor, a todos os necessitados que estão nos leitos de hospitais, que estão convalescendo em suas casas, aos familiares, Senhor, que o conhecimento da nossa vida, da vida eterna, possa consolar a todos, que a fé em Ti, Senhor, possa ter a certeza a todos de vidas melhores. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.